Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso seminário de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Vladimir Moreira Rocha, que vai apresentar o trabalho dele, que ele está desenvolvendo aqui com o Carlo Kleber, envolvendo o BitTorrent. Vladimir, novamente obrigado por ter aceitado o convite de apresentar o seu trabalho aqui para a gente. Fique à vontade para fazer a sua apresentação como você quiser. Ah, obrigado vocês, obrigado aí pela participação. Então, eu sou Vladimir, sou da área de sistemas distribuídos, tá? E se bem, normalmente esses seminários são mais focados em inteligência artificial, é, talvez até aprendizado de máquina, mas acho que vai ser interessante vocês olharem uma outra área e muitas vezes pensar em como que a inteligência artificial poderia atender algumas coisas que eu fiz aqui. Eu tenho já algumas ideias, obviamente que não é minha área, mas acho que vale a pena entender um pouco como que é possível casar muitas vezes essas áreas que são isoladas, aprendizado de máquina e sistemas distribuídos, tá? Bom, eu não sei como funciona, se quiserem em qualquer momento fazer alguma pergunta ou deixamos para o final, aí depois vocês me avisam. Então, Normalmente deixa para o final, viu, para o final, Vladimir? deixamos para o Fique à final vontade. então, sem problema. Aí, a ideia, eu vou mencionar aqui um artigo que eu trabalhei com o professor Carlo Kleber, também da UFABC. Basicamente é o seguinte, nós temos o BitTorrent, tá, que é um sistema de compartilhamento de arquivos bem eficiente, mas ele foi feito para compartilhamento de arquivos e não necessariamente para vídeos sob demanda ou streaming de vídeos, tá? E aí a ideia é tentar ver se é possível modificar esse sistema, BitTorrent e todo o seu protocolo de comunicação que tem por trás, e como que ele funcionaria em questões de desempenho se eu trabalho com essas redes 5G e Wi-Fi Direct. E vamos ver por que essas duas tecnologias são interessantes, tá? Bom, deixa eu passar para a próxima página. Certo, então um pequeno roteiro, certo? Eu vou contextualizar onde se encaixa essa pesquisa. Para quem não conhece muito bem de que se trata esse BitTorrent, do 5G e o Wi-Fi Direct, e depois passar especificamente a, a tratar o BitCover, que foi a nossa proposta, e um monte de testes e métricas que a gente teve que fazer para ver se realmente o desempenho era interessante dessa nova proposta. E vamos ver alguns problemas e algumas coisas interessantes. Sempre, em sistema distribuído, a gente sempre tem trade-off. Então, a gente sempre tem que encontrar esses trade-offs. Tem coisas positivas, mas tem coisas negativas e ver onde que se encaixa essa pesquisa. Tá? Bom, o 5G começou a ser implantado, certo? E acho que no Brasil, pelo menos o que eu li aí em fevereiro, já em São Paulo já tínhamos o 5G, outros estados também, alguns já estavam sendo utilizado, e na mídia, certo? Porque a mídia muitas vezes dá algumas informações e ele diz, olha, os vídeos podem ser baixados em segundos, o que antes demorava horas ou minutos, tal. Ok. Mas então, quando você tem uma frase dessa, a primeira coisa que a gente tenta achar é, tá, por que vai ser baixado em segundos? E basicamente o 5G te fornece essa comunicação onde você pode transferir supostamente gigabits por segundo, tá? Então é muito rápido, mas não é só a rapidez da transmissão, também você tem que ver a latência, e a latência é muito baixa. E por que serve entender a latência? Porque, por exemplo, se você você tem uma informação que quer transmitir a Austrália e você demora para chegar à Austrália 250 milissegundos, talvez você pode fazer 4 transmissões por segundo, é pouquíssimo, certo? Mas quando a gente fala de baixíssima latência, então deve ser algo em torno de milissegundos, independente de onde você está. E aí você pode talvez transferir outras coisas, não somente transferência de arquivos, mas os vídeos precisam ter essa rapidez
não só nos kilobits por segundo, gigabits por segundo, mas também na latência, quão rápido você consegue transmitir essa informação. E especificamente para vídeo sob demanda, que é esse VOD aí, né, Video on Demand, ele representa um desafio para as operadoras, certo, do 5G, porque agora você está transmitindo muita informação, que é esse aumento de tráfego que eu menciono aqui, se vocês veem meu mouse, mas também para as aplicações, porque do momento que você começa a atingir níveis muito altos de transmissão de vídeo, de áudio, de informação, provavelmente as operadoras vão começar a barrar esses aplicativos. Então, tem que ter, certo, uma compensação. Então, você vai ter que olhar as duas coisas, as operadoras e as aplicações. Para quê? Sabendo que vai ter um aumento de tráfego muito, muito alto, mas você não pode simplesmente atolar a capacidade da rede celular, certo? Você tem que fazer esse meio de campo. Então, existem algumas possíveis soluções que obviamente, todo mundo pensa. Uma coisa seria, a primeira aqui, melhorar o uso da largura de banda, mas isso da parte da aplicação. Então, por exemplo, você vai criar uma app que vai fazer uma transmissão de vídeo sob demanda, e aí você tem que tentar melhorar o uso, certo, da largura de banda. Ou seja, por exemplo, você não pode ter só um servidor ou app ou dispositivo mobile que vai fazer o envio para todos, porque você vai sobrecarregar ele. Talvez eu precise de 2, de 3, de mais. Como fazer esse aplicativo? E também, de alguma forma, a gente precisa diminuir a largura de banda da rede celular. Ou seja, não podemos transmitir tudo por 5G. Precisamos usar outras tecnologias, tá? Mas sempre mantendo a qualidade de serviço, ou seja, você não pode assistir um vídeo que está travando toda hora, o usuário final, a pessoa que está assistindo, que vai usar seu aplicativo, vai dizer, não, eu não vou usar isso daqui porque simplesmente não se adequa às minhas necessidades. Então, a pergunta de pesquisa que a gente tentou, certo, responder, e de certa forma respondemos nesse Bitcover, mas tem coisas além, vamos ver no final, é que se é possível modificar o BitTorrent, que é um aplicativo, certo? É uma aplicação, digamos assim, que tem todo um protocolo por trás, e que ele já faz, ele já melhora o uso da largura de banda, então já temos esse BitTorrent. Será que é possível modificar esse BitTorrent para fazer vídeo sob demanda? Mas utilizando também não só a tecnologia 5G, mas o Wi-Fi Direct para a comunicação. E o Wi-Fi Direct é uma outra tecnologia, pense nela como se fosse, eu vou entrar agora, daqui a 12 slides, mas o Wi-Fi Direct basicamente é como se fosse o seu Wi-Fi de casa. Mas quando a gente fala Direct, é que você pode fazer a comunicação Wi-Fi entre dois celulares diretamente. Vamos ver isso daqui a pouco. Mantendo a qualidade de serviço. E para manter a qualidade de serviço, eu vou ter que ter métricas que verifiquem se existe essa qualidade de serviço e se a gente atende elas, tá? Então, como que o 5G, o que ele é? Começou a ser implantado no mundo em 2019, no Brasil 2023. Em dezembro de 2022, temos 1,7 bilhão de assinantes, se espera para 2026 13 bilhões, só que agora, em 2022, chegamos a 8 bilhões, certo? Então, assim, não é só gente, mas também tem dispositivos, você pode ter 2 dispositivos, representam uma pessoa, mas tem muita conexão, é isso que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, veja que se todo mundo está transmitindo vídeo, você vai atolar a rede. A área de serviço, tá? Isso quer dizer que a área de cobertura é dividida em pequenas zonas, denominadas células, né? Por exemplo, essa base aqui, essa torre, certo? Tem uma zona, um alcance, tá? E esse alcance, já vamos ver quanto que é. E supostamente, certo? O padrão, o standard, ele diz que você pode oferecer até 10 gigabits por segundo com latência menor a 1 milissegundo. Ou seja, é uma questão muito rápida. Veja que essa latência de 1 milissegundo, você pode pensar assim, hoje, se você tenta ver a latência entre o seu computador de casa e alguém em Austrália, você vai ter em torno de 180 milissegundos. É o normal. E aqui a gente está falando de 1 milissegundo. Ou seja, realmente uma mudança muito grande em questão tecnológica.
Mas o que a gente vê na realidade? Na realidade, você tem de 50 megabits por segundo a 1 gigabit por segundo, tá? E normalmente você vê questões de megabits por segundo, então não chega a esses 10 gigabits. E tá pulando aqui o meu mouse, desculpem que eu estou usando um mouse aqui desses, estou aprendendo a usar esses mouse vertical aqui, e ele fica pulando, acho que não, ele tem alguns probleminhas ainda. Mas, enfim, continuando, veja que a latência ele diz entre 5 milissegundos a 30 milissegundos, tá? Mesmo assim, é muito menor que essa latência que você tem hoje, 180 milissegundos, mas não chegamos ainda a 1 milissegundo, e supostamente já tem pesquisas que dizem que é abaixo de 1 milissegundo, tá? E por que a gente precisa essa quantidade de largura de banda e por que a gente precisa essa latência? Principalmente porque você pode pensar aqui em cirurgias. Se você está fazendo o streaming de uma cirurgia e outra pessoa, um doutor ou um médico está fazendo a cirurgia, certo? O cirurgião está fazendo a cirurgia, ele tem que ter uma latência muito pequena para fazer, certo? O corte, por exemplo, em algum lugar. E essa latência tem que ser muito pequena. Menor ainda de 1 milissegundo, ok? Bom, do Wi-Fi Direct, que é a outra tecnologia de comunicação, ele é um padrão já estabelecido, certo, para comunicações entre dispositivos móveis, tá? E ele vai ser usado para ter uma conexão direta entre dois dispositivos, sem esse roteador intermediário. Então, pense assim, é igual que o roteador da sua casa, certo? Onde você pode se comunicar com outros aparelhos, mas agora você elimina o roteador e dos dispositivos, seja o computador, seja o notebook, seja o celular, ele vai atuar ou vai agir como roteador e ele vai fazer a conexão. Claro que ele é single hop, ou seja, não existe roteamento entre diferentes dispositivos, é direta a comunicação, mas o que é importante, a largura de banda é similar ao Wi-Fi tradicional. Então, temos aí entre 250 megabits por segundo e 600 megabits por segundo em geral, tá? E por isso que vejam que aqui eu tenho a comunicação direta. Aliás, eu imagino que se você tem um celular mais ou menos de agora, mais ou menos moderno, ele já tem a comunicação para fazer comunicação por Wi-Fi Direct, sem precisar de um roteador, tá? Bom, estamos no background, então temos o 5G e temos o Wi-Fi Direct para fazer a comunicação entre dispositivos. Mas essa é uma questão de infra. Agora vamos trabalhar a questão do aplicativo. E do aplicativo, lembremos que vamos tentar modificar o BitTorrent. Mas o que é o BitTorrent? No BitTorrent, esse aqui é o diagrama arquitetural. Basicamente, você tem um vídeo, certo? Que precisa ser transferido ou baixado. Esse vídeo vai ser dividido em blocos, tá? Como está aqui, ou em peças, vai ser dividido em peças, e cada uma dessas peças será transmitida, certo? E compartilhada entre os diversos computadores. Como que o protocolo funciona? Primeiro você, através do seu computador ou seu celular, você baixa um arquivo .torrent. Não sei se, eu acredito que a maioria daqui já deve ter usado o torrent, certo? Por questões de pesquisa, obviamente. Então, você baixa esse .torrent e do momento que você baixa esse torrent, dentro desse arquivo que é baixado, ele tem um endereço, certo? Um endereço IP, ou pode ser um endereço, uma URL, que através do DNS você acessa um tracker. E o tracker, digamos assim, é muito importante dentro desse protocolo, porque ele tem todos os dispositivos que estão compartilhando o arquivo que você quer baixar. Então, você, depois de ter o acesso, o .torrent, e ter o acesso ao tracker, você pede para esse tracker, olha, me manda alguns dispositivos que estão compartilhando esse arquivo, por favor. E o tracker devolve para você uma quantidade de dispositivos, normalmente entre 50 e 80, e esses dispositivos, certo, junto com você, é o que a gente denomina swarm. E a partir daí, veja que você começa a transferir, certo, informação, ou obter as peças, certo, dos diferentes computadores
ou dispositivos do seu Swarm. E o que a gente precisa ver dessa figura aqui? Nós temos dois tipos de responsabilidades nesse BitTorrent. Uma é o seeder, tá? Que basicamente é quem possui todas as peças do arquivo, e ele já não precisa baixar mais peças, então ele está sendo, entre aspas, altruísta de ficar ali e permitir que baixem as peças dele. E temos os leasher. E o que são os leasher? São basicamente os dispositivos que estão baixando ainda o arquivo, eles não possuem o arquivo completo, mas quando vão baixando arquivos, vão baixando as peças do arquivo, ele também permite que você envie peças. Então, você está fazendo transferência de peças que você não possui e de peças que você possui para outro lugar. Certo? Existem duas estratégias necessárias para que o BitTorrent funcione. Porque vejam que o BitTorrent nasceu em 2001, por lá, e funciona até hoje. Então, como depois de, sei lá, 22, 23 anos, como que ainda funciona? Será que já não está obsoleto? Acontece que não está obsoleto. Porque as técnicas que ele usa funcionam até hoje, porque são muito eficientes. E quais são essas técnicas? Basicamente, você tem que selecionar um desses nós, um dispositivo que é denominado peer, ao qual você vai enviar uma peça, que lembra que você é um leasher, um seeder, você pode enviar peças, mas a quais desses peers eu vou enviar? Você tem que ter uma seleção ou você vai fazer de forma aleatória? Aleatória não vai funcionar. Então, tem que ter alguma estratégia ali. E também você diz, ok, e qual é a peça que eu vou pedir para fazer download? Será que eu vou pedir qualquer uma? Não, eu tenho que pedir as que faltam, mas eu tenho, por exemplo, me faltam 90%. Qual dessas peças eu vou pedir? E o BitTorrent, ele tem, dentro da seleção de peer, ele diz assim, olha, eu vou enviar uma peça aos 3 peers que mais rápidos também me enviaram peça. É o que a gente chama tit for tat, uma estratégia tipo recíproca. Você me dá peças e eu vou te dar também peças. Tá? Mas também tem um desses peers, eu vou selecionar aleatoriamente. Por que eu faria isso? Porque basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, pode ser que um peer está começando, entrou agora, certo, no sistema, mas ele tem uma largura de banda muito boa. Mas como ele começou agora, não existe histórico dele, ele não me enviou quase nada. Quem sabe eu vou selecionar ele para enviar uma peça e quem sabe depois eu posso fazer uma troca muito interessante, muito rápida, muito eficiente de informação. Então, é necessário, muitas vezes, em sistemas distribuídos, colocar esse aleatório ali, tá? E dentro da seleção de peça, o BitTorrent, ele trabalha com que eu vou fazer o download da peça mais rara, ou a menos replicada. Por quê? Porque imaginem que eu tenho um vídeo com 100 peças. E se tem uma delas, a peça 32, e tem só um peer que tem essa peça 32. Se esse peer sai da rede, se desconectou, não tem mais acesso ao Wi-Fi, fechou o notebook, independente, essa peça, se ninguém mais tiver essa peça, o vídeo fica incompleto para todos. Então, essa peça aí, a menos replicada, é a mais importante. Faz sentido, então, que a seleção da peça que eu vou baixar é a menos replicada do Swarm, do conjunto, do Swarm, do conjunto que estão compartilhando esse arquivo, mas, obviamente, é a menos replicada das que eu não possuo. Bom, e aqui vem o BitCover. O BitCover, certo, que uma da proposta que trabalhamos com o professor Carlos foi o seguinte, olha, essa questão da peça mais rara ou a menos replicada não serve para vídeo sob demanda. Porque no vídeo sob demanda, quando eu aperto play, eu não quero a mais replicada. A mais replicada pode ser a peça 34. E se eu estou reproduzindo a peça 4, eu não posso baixar a peça 34, que é a menos replicada, eu tenho que tentar baixar a 5 ou a 6. Porque é essa que eu vou assistir proximamente. Então, não posso pegar a menos replicada.
E para isso, para a seleção da peça, eu vou ter que trabalhar, então, com duas estratégias, certo? Uma é a janela deslizante, que é utilizada até em redes de computadores, certo? É utilizada em vários lugares, isso não é uma questão nova. E a outra é o particionamento do resto do que está faltando. Eu vou explicar isso daqui a 2 slides, mas o primeiro slide que vem a seguir é o seguinte, além de ver quem mais rápido me enviou peça, nós trabalhamos num conceito denominado cobertura, tá? E o que é cobertura? Então, vamos trabalhar sobre isso dali. Cobertura é o seguinte, imagine que você tem aqui um intervalo de peças, então esse aqui é o vídeo completo, esses retangulinhos aqui representam as peças, porque cada vídeo é dividido em peças, e essas são as peças que eu preciso baixar. Eu, como PIR P, pé de pato, eu preciso baixar essas peças e eu estou atualmente nesse ponto de reprodução. Eu quero reproduzir essa peça daqui, tá? Então, eu vou ter que escolher, certo, os PIRs aos quais eu vou baixar a peça e os PIRs a qual eu vou enviar a peça. Agora, de quais desses PIRs eu vou baixar as peças? Bom, vejam, o PIR Q, R e S, os três têm essa peça aqui que eu preciso, ok? E o próximo? A próxima peça, bom, o PIR R, ele tem essa peça que eu preciso, mas se vocês olham o protocolo BitTorrent, ele tem dado certo também por um detalhe. Ele mantém as conexões com os peers. E as conexões que a gente utiliza no BitTorrent é por TCP. São conexões... Existem dois tipos de transmissão, certo? De protocolos de transmissão em rede de computadores. Você tem TCP e UDP. O UDP a gente faz o melhor esforço de enviar, e se chegou bem, e se não chegou bem também, tanto faz. No TCP, você envia e sabe que essa peça que vai ser recebida sem reordenamento, sem duplicação da peça, enfim. O TCP garante, certo, essa tranquilidade de que você vai enviar a peça. Então, o BitTorrent, nada a ver com Bitcoin, o BitTorrent já usa TCP. Mas acontece que abrir o TCP, abrir um canal confiável de comunicação, requer muito tempo, que é o tempo inicial, que é o three-way handshake. Basicamente, um protocolo de comunicação, você precisa estabelecer essa comunicação, e esse tempo ali demora muito. Então, a ideia é tente manter o máximo possível esse canal de comunicação. Foi a ideia do BitTorrent lá em 2001. E o que a gente usa atualmente é um monte de sistemas que vocês talvez já devem ter ouvido falar, como WhatsApp, todos os sistemas de notificação, eles usam essa mesma ideia de manter o canal TCP aberto, seja através de WebSockets, seja através de polling, esqueci agora do nome, long polling, todas essas técnicas, basicamente o que vem dessa ideia aqui do BitTorrent é mantenha a conexão o máximo possível aberta. Então, nossa ideia foi o seguinte, eu vou tentar me conectar com o peer que tem mais peças dentro do meu buffer V, porque eu sei que eu vou poder manter essa comunicação TCP aberta por mais tempo. Um detalhe simples que a gente tenta reutilizar, certo? O que já é conhecido, e tenta reutilizar agora, tenta dar esse enfoque agora em questão de peças. Agora, claro, quando a gente tenta utilizar esse critério de cobertura, temos que ver depois se funciona, certo? Então, vamos ter que testar isso. A outra questão já tem a ver com com sliding windows e partitioning. Basicamente, qual é a peça que eu vou baixar? Já tem o peer. O peer vai ser quem tem maior cobertura. Mas qual peça que eu vou baixar? Eu vou baixar primeiro a peça que eu preciso reproduzir. Então, imagina que eu preciso reproduzir a peça 1. Bom, vou baixar a peça 1. E depois vou baixar a peça 2, a peça 3 e a peça 4, e vou tentar baixar até a peça V, dentro do meu buffer V.
Só que como o 5G é muito rápido, muitas vezes eu posso baixar peças que estão além do meu buffer. E aí que vem a questão. Será que eu continuo baixando a peça V mais 1, V mais 2, V mais 3 tal, até o final? Ou talvez eu faça alguma outra estratégia? E uma das estratégias foi exatamente fazer esse particionamento. Tá? Com algumas probabilidades, fizemos esse particionamento aqui. Então, eu vou baixar primeiro essa peça aqui, depois vou baixar uma peça aqui, depois vou baixar uma peça aqui, ou às vezes eu vou baixar essa peça aqui e aqui, e depois baixar essa, e depois baixar essa. Vai depender muito das probabilidades que a gente coloca. Agora, por que que a gente faz isso? Tem que ter um motivo, uma justificativa. Não é só, tá, porque parece interessante, não. É que acontece que dentro do contexto que a gente está fazendo os experimentos, que é, no caso de ensino à distância, você tem interatividade. O que quer dizer isso? Você pode fazer um pause, você pode ir a um ponto, a um outro ponto na frente, um outro ponto atrás. Esse tipo de interatividade muitas vezes não funciona quando você está assistindo um vídeo, por exemplo, na Netflix. Na Netflix, o mais provável é que eu baixasse do 1 ao V e depois V mais 1, V mais 2, V mais 3. Eu quero assistir o vídeo corrido. Mas o ensino à distância não é bem assim. Então, já tem alguns trabalhos que mostram que existe interatividade. Então, talvez faça mais sentido realmente fazer, baixar de alguns outros lugares. Com qual objetivo? Para que quando alguém fizer um salto, um pulo, pode ser que nesse pulo, a esse próximo ponto de reprodução, pode ser que eu já tenha baixado a peça e não vou ter um tempo de disrupção, um tempo de interrupção. Esse é o intuito, tá? Então, vamos ver se essas coisas aqui funcionam, essas duas ideias, basicamente a cobertura e utilizar o sliding window e partitioning. Notem que esse sliding window aqui já é uma técnica, como eu já mostrei, como eu já mencionei, bem usada, desde redes de computadores, não é nossa. Particionamento, sim, foi uma questão que a gente trabalhou. Bom, dentro do ambiente de testes, simulamos isso para protocolos com PeerSim, que é um simulador de protocolos peer-to-peer. Fizemos isso numa máquina, 24 GB de RAM, e sistema operacional Ubuntu. Agora, um detalhe, hein? Esses testes, tem testes que demoraram 1 minuto, mas tem outros testes que demoram, às vezes, 45 minutos. O simulador é um simulador que, se bem ele é direcionado a eventos, mas tem muitas coisas em tempo real que às vezes é necessário esperar, tá? Então, não são simulações tão rápidas assim. Dentro da comunicação, então precisamos criar esse cenário, certo? É uma célula 5G com 500 metros de lado, então uma cobertura basicamente retangular, quadrada. Dentro dessa célula temos um tracker, que sempre é alcançável via 5G, e lembrem que esse tracker, a função dele é que o peer que está entrando se conecte com ele e receba outros peers que estão compartilhando esse arquivo. Só temos um seed inicial, isso é bem importante, ou seja, só tem um peer, certo? Que possui o arquivo completo que vai ser disseminado, só um, e vai ser interessante só ter um para analisar qual é a sobrecarga que vai ter esse peer. E a transmissão das peças a gente deixou em 250 Mbps, megabits por segundo para o Wi-Fi Direct, sabendo que chega até 600, mas colocamos uma coisa que é basicamente usada atualmente. E de 5G, colocamos 100 megabits por segundo, e toda a transmissão por 5G é quando você tem mais de 100 metros de distância entre dois peers. Se você tiver menos de 100 metros de distância, você tenta usar o Wi-Fi Direct. Lembremos que um dos objetivos lá no começo era exatamente tentar diminuir a carga que a gente tem na rede 5G. Então, se eu tiver um peer que está a 100 metros, poxa, vamos tentar nos comunicar por Wi-Fi Direct. Será que funciona? Será que não? Pelo menos, teoricamente, está muito bom. Porque vejam que o Wi-Fi Direct é quase 2 vezes e meia a conexão por 5G. Poxa, tá ótimo. Mas vamos ver se isso realmente é assim. Mobilidade. Dentro desses 500 metros de lado, os peers se movimentam
livre de obstáculos, tá? Mas como que eles se movimentam? A gente usou o modelo de mobilidade smooth, tá? Então, existem vários tipos de geradores de mobilidade, de movimentos dos peers, ou no caso de pessoas. Esse smooth é interessante porque ele tem três grandes pontos: visita lugares populares e próximos, tempo de espera em um lugar, ou seja, você sempre fica no lugar um determinado tempo, e você cria comunidades, os clusters, e que representa muito bem o comportamento social humano. Como era um gerador de mobilidade bem usado dentro da comunidade de sistemas distribuídos, usamos também. Dentro da interatividade, como eu já mencionei, temos para fazer pause, play e os jumps para cima e para diante e para trás. E esse comportamento não foi algo que tiramos da cabeça, já vem dos trabalhos. Então, esses parâmetros aqui, por exemplo, o lambda da distribuição de Poisson, esses parâmetros aqui já vêm desses trabalhos aqui, 33 a 25, certo? E nós dividimos em baixa interatividade e alta interatividade. Você já tem usuários que fazem mais, que tem cenários de ensino à distância que você precisa voltar mais ou ir mais para frente, e no caso tem outros que precisa de menos, tá? Dentro dos cenários de ensino à distância, foram baseados em outros trabalhos também, 35 e 36. Depois, com o primeiro slide, tem lá o DOI do artigo, vocês podem entrar e ver mais detalhes, se tiverem interesse. Mas o que é mais importante, primeiro, o vídeo codificado em 4K. Se eu tento codificar em 1K ou 2K para 5G, a gente já tem que falar de 4K para cima, tá? Então, pelo menos o vídeo tem que ser codificado em 20 megabits por segundo. E temos dois cenários: o estudante assiste um vídeo curto, 37 minutos, e o estudante assiste um vídeo longo, 70 minutos. Notem que o mais importante aqui é o seguinte: o tamanho do arquivo, estamos falando de um arquivo de 5 GB ou de 10 GB, tá? E vamos ver se isso realmente funciona numa rede 5G, tá? E dentro do cenário 1, temos utilizamos essa interatividade alta, e do cenário 2, a interatividade baixa. Só para ver como que ele mais ou menos trabalhava. Certo, e as métricas que a gente usou foram, primeiro, download rate, os kilobits por segundo para receber as peças. Ou seja, se a gente codificou em 20 megabits por segundo, se a gente receber em menos de 20 megabits por segundo, tem alguma coisa que não está errada. Tipo, não estamos conseguindo dar conta. Tempo de interrupção. Isso quer dizer, quando acontece um tempo de interrupção? Quando você tenta reproduzir, certo, uma peça, mas ainda você não baixou a peça. Seu reprodutor vai travar. Se trava é porque ele está tentando baixar a peça. Quando você assiste o vídeo completo, quanto tempo de interrupção você tem? E já vimos que existem limites conhecidos que diz 10 segundos. Essa métrica aqui não é nossa. Já está nos trabalhos definidos para esse tipo de cenário como um todo, tá? Então, você pode ter, por exemplo, 500 milissegundos num lugar, 1 segundo em outro lugar, 300 milissegundos em outro lugar, mas no total, máximo 10 segundos. A sobrecarga que você vai ter sobre esse peer inicial que tem o arquivo completo, que faz a disseminação para os outros, e daí depois os outros começam a compartilhar essas peças, mas tem um que é o inicial, a sobrecarga nele deve ser no máximo de 3,4%, ou seja, só 3,4% do tempo de vida total das mensagens devem chegar a ele. Vamos supor que você tem 100 mensagens que foram transmitidas, para simplificar, só 3, no máximo 4 deveriam chegar nesse daqui, porque você não pode sobrecarregar. No final das contas, é um peer, por exemplo, o seu celular. E tem uma métrica bem interessante, que ela já tem a ver um pouco mais com o desempenho da aplicação, que é o piece rate, que é esse final aqui, que ele diz o seguinte: imagine que você baixou, por exemplo, 500 peças, mas como você teve vários jumps, você só visualizou 100 peças. Então, você só visualizou 1/5 das peças. Então, quanto mais próximo de 1, por exemplo, se você visualizou 100 peças e você só baixou 100 peças,
o piece rate seria 1, quanto mais próximo de 1, quer dizer que há menos desperdício de recursos. Quais recursos? Bom, basicamente a largura de banda que você está usando, concordam comigo? E também a diminuição de transmissões, de sobrecarga da rede e tudo mais. Então, faz muito sentido ter esse piece rate aí para analisar, será que esse protocolo está certo? Vamos lá. Primeiro, vamos ter que analisar se a cobertura e o particionamento realmente fazem sentido ou essa ideia não faz sentido. Tá? Segundo, o que acontece quando há perdas de pacotes? E essa perda de pacotes na questão do 5G, porque o 5G também tem perda de pacotes. Será que a gente pode usar o Wi-Fi Direct para vídeo sob demanda? E acho que isso é bem interessante analisar, porque estamos colocando uma tecnologia. Não, faz tudo com 5G. Não, mas espera aí. O objetivo inicial era tentar descarregar um pouco o congestionamento ou as transmissões que a gente no 5G, e por isso que estamos usando o Wi-Fi Direct. Mas será que o Wi-Fi Direct realmente é importante? Então temos que analisar esse caso e vamos comparar depois com outros trabalhos, tá? Então aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, então tentei colocar o máximo possível de informação, mas não sei se conseguem enxergar bem, tá? Mas olha só, aqui nós estamos trabalhando com os K. O que era o K? Você tem o vídeo, você tem o buffer, que você tem que preencher, e depois você tem a quantidade de particionamentos que você vai fazer do restante do vídeo. Se você não particionou o vídeo final, K igual a 1, que é o que utilizam normalmente as propostas de streaming de vídeo sob demanda. Não particiona esse final aqui. Agora, se você particiona 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, é o que a gente está analisando aqui, se o particionamento realmente tem sentido. E o que podemos observar, pelo menos vou tentar olhar aqui esse primeiro, é o seguinte. Aqui tem os kilobits por segundo. Eu preciso que seja acima de 20 mil, que era a codificação 4K. Bom, todas estão acima de 20 mil. Então, tem aqui de 84 mil para cima. Poxa, então, perfeito. Então, usa qualquer uma. Não, calma. Porque aqui que vem o grande detalhe. Sim, você pode usar qualquer uma, ok? Mas o detalhe é o seguinte, que você pode observar que quando K igual a 1, você tem essa curva aqui dos triângulos. Quando K igual a 2, você melhorou um pouco o desempenho. Quando K igual a 3, você melhorou ainda mais, que seria esse quadrado aqui. Mas, então, vamos colocar mais K, vamos dividir mais. E acontece que não. Acontece que ele começa a diminuir novamente o desempenho. Então, existe uma curva onde você aumenta o número de K, você vai melhorando o seu desempenho, mas vai chegar um momento em que você piora o desempenho. E por quê? Então, a gente teve que ir atrás do porquê, não é só mostrar esse gráfico, certo? Então, acontece o seguinte, quando você trabalha com K igual a 1, tá? Você está fazendo o uso sequencial, e aí, quando você faz jumps, esses jumps, você vai ter que esperar por essa peça ser baixada. Não tem como. Mas, então, se você particiona 2 ou 3 vezes, vão ter alguns jumps que você vai pegar, pelo menos quase certinho, uma peça que você ou já baixou, certo? Antes, por ter sido particionado. Mas quando você aumenta muito o número de K, o número de partições, e lembre que você começa a baixar peças de cada partição, no final das contas você está reutilizando o mesmo conceito do BitTorrent, que era pegar a peça menos replicada, mas no caso aqui é quase uma peça aleatória. Então, você perde o desempenho novamente, tá? Outro ponto importante é, vejam que o percentual de sobrecarga no SID inicial chega a 3, entre 3,4 e 3,7, talvez, muito próximo do 3,4, e depois, enquanto você mais aumenta os peers,
na rede. Então, aqui temos uma rede com 100 peers. Se você coloca 300 peers, ou 500 peers, ou 700 peers, ela vai diminuindo, certo? Essa sobrecarga, tá? Muito bem. Agora, esse mesmo comportamento aqui acontece com o BitTorrent. Não é algo particular do BitCover, é do BitTorrent, tá? Por quê? Porque a ideia é exatamente isso. Independente se é BitCover ou BitTorrent, quando você tem um seed inicial, rapidamente esse seed inicial dissemina as peças para que outros comecem a compartilhar e não sobrecarreguem o seed inicial. Então, isso aqui, mas pelo menos a gente validou que a nossa proposta continua mantendo os padrões do BitTorrent, tá? E em questões de tempo de espera, o tempo máximo que a gente pode ter é de 10 segundos, tempo total de espera. Então, podemos ver aqui, por exemplo, 6 segundos de espera aproximadamente. Tem um aqui que já passou dos 10, né, que seria esse com k igual a 1. Então, vejam que se a gente não faz particionamento, que é o que tem as técnicas, que é o que apresenta as técnicas hoje, ele está muito, muito próximo dos 10 segundos. Com 100, passa mais, vamos supor, dos 300, 500 peers, que é o que a gente tem mais ou menos para compartilhar um arquivo, está muito próximo dos 10 segundos, tá? Então, qualquer detalhezinho, qualquer probleminha que você tiver, ele vai sobrepassar o seu limite, tá? Bom, agora, então, bom, o que podemos, digamos assim, trazer de conclusão dessa parte da cobertura e particionamento? Serviu ou não serviu? Bom, serviu, certo? No caso que podemos aumentar o desempenho, mas temos que ter cuidado de não particionar em demasia, porque senão você baixa o desempenho também. Então, tem essa curva lá, tá? E outro problema sério é que se a gente não particiona, está muito próximo do limite, tá? E, finalmente, tem esse gráfico aqui, que é o piece rate, que era, se vocês lembram, do total de peças, quantos que eu baixei e realmente visualizei. E notem que quando eu tenho que esse cenário 1 aqui, são esses quatro gráficos, esse cenário 1 é quando eu tenho uma alta interatividade. Quando eu tenho uma alta interatividade, eu basicamente só estou visualizando a metade das peças que eu baixei. E faz sentido, certo? Porque imaginem que eu tenho um buffer V que eu vou preenchendo e depois eu pulo. Pode ser que eu tenha pulado na metade do buffer para outro lugar e essas peças aqui do buffer que eu baixei já não vou visualizar, mas eu já baixei, já consumi recursos. Mas notem que quando a interatividade é baixa, ou seja, só tenho 1 ou 2 pulos por vídeo, bom, então realmente o protocolo é bem interessante que te permite atingir quase 90% de 10 peças, por exemplo, baixadas, 9 eu assisti. Uma, talvez eu pulei e não tenho mais detalhes. Mas aqui, quando eu tenho uma alta interatividade, talvez é possível melhorar. Talvez não, é possível melhorar esse protocolo, sim. O próximo ponto é a questão de perda de pacotes. Emílio, ainda estou no horário? Está tudo tranquilo? A gente normalmente faz 1 hora de apresentação e perguntas, então Tá, eu já estou quase terminando. Mais uns 5 minutinhos eu termino. tá ok. Perda de pacotes é o seguinte, o 5G se diz que não tem quase perda, mas na verdade a gente já viu em diferentes trabalhos que você tem que analisar a perda de pacotes entre 0 e 5%. E, novamente, entre 0 e 5%, podemos ver que todos têm, independente do percentual de erro, certo, na rede, que se transforma em pacotes perdidos, certo? Mesmo assim, você consegue ter uma taxa de kilobits por segundo, o download rate, acima da codificação, que são os 20.000, mas existe um problema sério no tempo de descontinuidade. Olha só esse daqui. Quando eu tenho uma alta interatividade, a partir dos 3
isso dos 3%, mais ou menos, dos 2%, eu já tenho problemas que eu fugi do limite de 10 segundos permitido para interrupção, onde fica travado o meu reprodutor. Então, existe um problema sério ali. Quando eu tenho uma baixa interatividade, não tenho esse problema. Mas quando eu tenho uma alta interatividade, é um problema. Como resolver isso? Obviamente, o Bitcover não resolveu. Vamos ter que trabalhar sobre isso. E o Wi-Fi Direct era uma das ideias. Como que a gente fez para utilizar mais o Wi-Fi Direct? A gente inicialmente tinha um quadrado de lado de 500, mas aí você tem peers que estão com uma distância maior de 100 metros. Se eu tenho uma distância maior de 100 metros, eu vou utilizar 5G. Então, vamos ir diminuindo o lado do quadrado, e se eu vou diminuindo o lado do quadrado, eu vou aproximando os peers, e os peers vão poder fazer mais transferência por Wi-Fi Direct. Essa que era a ideia. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um lado 100 metros, 80% da comunicação é por Wi-Fi Direct. Se eu coloco 200 metros de lado, 40% da comunicação é Wi-Fi Direct e assim vai. Tá? Então, fomos analisando isso e dependendo do tamanho da movimentação dos peers, vamos ver se esse Wi-Fi Direct realmente mantém as taxas de desempenho que a gente precisa para manter a qualidade de serviço. E aqui realmente já vimos que existem problemas sérios, tá? Olha só, se bem que todas, certo, estão acima de a taxa de codificação do vídeo, 35, acima dos 20 mil, está em 35 mil, mas você vê uma queda de desempenho impressionante, certo? Ou seja, se você quiser fazer agora, talvez, em vez de 4K, 8K, não vai dar. Então, já tem alguns limites. Você já consegue enxergar, certo, que não é possível utilizar o Wi-Fi de forma indiscriminada. Tem que ter alguma coisa dentro da comunicação Wi-Fi que é necessário, talvez na camada ou na camada da aplicação mesmo, ou na camada de rede, porque só uso o Wi-Fi assim, o desempenho cai muito. E não só isso, simplesmente talvez não dá nem para usar. Porque olhem só o que está acontecendo aqui, gente. Nesse gráfico aqui, eu tenho alta interatividade. Tudo bem, tenho alta interatividade. Mas está tudo acima de 10, dos 10 segundos. Vejam que, por exemplo, se eu utilizo aqui com 500 metros, eu tenho quase 10, ok? Mas a partir daí, com 200 metros, com 400 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros, posso chegar até 180 segundos. Então, só o uso do Wi-Fi Direct não vai resolver, tá? É necessário usar 5G, porque só usar o Wi-Fi Direct, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, que eu tenho em 100 metros quadrados se movimentam e 80% das comunicações vão por Wi-Fi Direct, eu estou chegando a 180 segundos de tempo de continuidade, está travando a cada momento. Não resolve. Ou seja, tem que ter muito cuidado de dizer assim, tá, eu vou usar o Wi-Fi direto, ok, mas não está resolvendo, tá? E, finalmente, comparamos com outros dois trabalhos, um que é focado em Manet, tem a mesma ideia de modificar o BitTorrent, mas para Manet, que são essas redes móveis, onde você não tem simplesmente nenhuma rede, por exemplo, de celular, é tudo rede formada entre os mesmos peers, redes por Wi-Fi, mas eles usam, certo, para obter cada peer, quando eu tenho que baixar uma peça, eles demoram 100 segundos, cada 100 segundos ele tenta obter um novo peer. E por que cada 100 segundos? Porque essas comunicações na Manet são muito dinâmicas e muito intermitentes. Então, você precisa manter ao máximo, esticar ao máximo essa comunicação. E o ΔT, esse tempo que demora para fazer obter um novo peer, no BitTorrent e no BitCover, são só 10 segundos, 10 vezes menos, tá?
Então, eles tentam, o IBA, que é esse trabalho aqui, ele tenta manter ao máximo essa ideia do Delta T. Ele também trabalha com sliding window, como um monte de outros sistemas, mas o vídeo não é particionado, tá? Então, é K igual a 1, assim como outros trabalhos. E o outro trabalho que a gente viu é o MTV, que ele sim usa Wi-Fi Direct, ele sim usa 5G, mas ele usa ele sempre usa Wi-Fi Direct. Sempre usa Wi-Fi Direct e só usa 5G para acessar diretamente o seed inicial, é o seed que contém todas as informações. A gente usa o 5G também para tentar conectar com outro peer. Ele não, ele usa todo o 5G direcionado a esse peer inicial. E ele usa Wi-Fi Direct, igual que a gente trabalhando com as questões de transmissão quando está menos de 100 metros. E ele também particiona o vídeo, mas quando ele, dentro das partições do vídeo, a gente está trabalhando com probabilidades, ele trabalha com particionamentos fixos, e dentro da partição ele pega aleatoriamente qualquer uma das peças que está dentro dessa partição, normalmente a gente pega a sequencial. Os três conseguiram atender o download rate, certo? Acima da codificação de 20.000, tá? O MTV, realmente, ele peca um pouco, certo? No desempenho, mas esse desempenho aqui, ele tem muito a ver com a questão do uso do Wi-Fi Direct, certo? E não só isso, vocês podem ver também que todas as mensagens, ao serem dirigidas ao seed inicial por 5G, esse seed inicial, ele realmente fica muito sobrecarregado, então é uma questão que é necessário analisar. Agora, como que eles fazem para que esse seed inicial não fique tão sobrecarregado? Bom, eles clonaram esse nó, mas aí foge do nosso experimento, onde a gente só tem um seed inicial. Se a gente tivesse mais seed inicial, bom, eu não fiz esse teste, não sei como seria, mas aí foge, a gente tentou deixar só um seed inicial e ele fica realmente muito sobrecarregado, tá? Só você tem que ser uma máquina muito poderosa, já não é um sistema necessariamente peer-to-peer. Em questões do tempo, certo? A gente, com o Bitcover, conseguiu atingir minimamente os 10 segundos, estava entre 10 e 11, mas vejam que o MTV, que tem esse tempo diferenciado, eles não conseguem atender os 10 segundos, o IBA, nem o MTV. E acho que o que é interessante, novamente, é aqui quais são os pontos que a gente pode tratar a futuro, tá? Primeiro, todos esses protocolos de BitTorrent, você só pode enviar peças a 3 peers. Mas agora, se estamos num ambiente 5G, será que não posso enviar a 4, a 5, a 10? Existe algum limite? Existe algum comportamento nisso? Pode ser indiscriminado? Ou tem que ser 3? Porque esse Bitcover, lembra, foi feito em 2001. Em 2001, realmente a largura de banda era muito pequena. Então, enviar a 3 peers era o máximo. Mas agora com 5G, obviamente cresceu a largura de banda, por que eu não duplico ou triplico? Não sei. O tamanho do swarm, da quantidade de peers que o tracker me devolve para fazer o compartilhamento é de 80. Será que eu posso aumentar ou diminuir? Será que faz sentido isso? E eu posso ter mais torres de comunicação, mas aí, claro, se eu tenho mais torres de comunicação, provavelmente vou ter mais a latência, talvez mude. Isso em questão de sistemas distribuídos. Mas tem algumas coisas que sempre chegaram na minha mente, mas isso já tem a ver com a parte de inteligência artificial e eu não tenho trabalhado com isso, mas será que eu não posso fazer um ajuste dinâmico de alguns parâmetros? Por exemplo, o tamanho da janela, seja automático, a quantidade de particionamentos. Será que eu não posso fazer também a mesma coisa, aumentar os slots de quantidade, se isso melhora ou não, dependendo de como está trabalhando? A questão também, que eu já mencionei, o Wi-Fi Direct, as comunicações com o Wi-Fi Direct, elas não podem ser
precisam ser pensadas. Então, será que eu não preciso ver de acordo com os padrões de mobilidade? Será que eu não posso dizer, olha, não vou me conectar mais com ele porque é muito provável que ele vai se desconectar ou que ele vai sair da minha área de influência? Tem algumas coisas que precisam ser analisadas e que a gente está vendo como trabalhos futuros. As últimas duas, como tem questões mais de inteligência artificial, não estamos trabalhando com isso, com esses ajustes dinâmicos, porque não é só if, muitas vezes tem do comportamento do histórico, a gente não vai fazer if sobre isso, certo? Mas os três de cima, esses sim já estamos trabalhando num próximo artigo. Acho que é isso, Emílio. Eu agradeço novamente a oportunidade. Não sei se passei do tempo, acho que foi certinho, mas fique à vontade aí para fazer perguntas. Estou à disposição. Obrigado pela apresentação, Vlad. A gente está um pouquinho acabando aqui no tempo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Vladimir? Bom, depois vocês podem me contatar se querem, fiquem à vontade, tá? Bom, ninguém levantou a mão. Eu tenho um comentário e uma perguntinha. Meu comentário é interessante que o pessoal já tenha feito trabalhos vendo como que os alunos assistem os vídeos da EAD, que não é igual Netflix, que é um negócio contínuo sequenciado, você deve ficar pulando para frente e para trás, né? Sim, sim. Isso, E isso modelaram isso, né? Isso que foi interessante. e o interessante é que isso determina claramente quais são as peças que você tem que trazer, né, segundo a sua ideia aí, né? Uma outra coisa assim que eu fiquei pensando conforme você foi falando sobre a escolha de cada peça trazer, Uhum. é que a princípio você poderia fazer uma estratégia que levasse em consideração o encoding dos vídeos, né? Então, se você pega um vídeo que tem um encoding que é progressivo, você pode trazer uma quantidade limitada de dados, que já é o suficiente para você renderizar aquele vídeo numa qualidade ruim, mas é suficiente para você renderizar, e depois você ir melhorando a qualidade dele progressivamente conforme você vai tendo tempo de baixar uh, os dados, né? É uma boa ideia, amigo. É, tipo, No, fazer multi-encoding, né? Então, não, tipo, eu posso baixar, tipo, como faz basicamente o YouTube, certo? Uma coisa assim, posso chegar de 144 pixels, não, o vídeo está muito ruim, mas ele vai aumentando, diminuindo de acordo com um ajuste dinâmico disso, né? Bem interessante. não exatamente multi-encoding, porque seria equivalente a você transmitir dois streams ao mesmo tempo. Uhum. O que eu estou falando é você avaliar a possibilidade de usar um encoding progressivo. Né? Com o encoding progressivo, todos os dados que você já baixou, você continua usando para fazer a sua renderização com a qualidade final. Só que conforme você traz mais dados, maior qualidade ela vai ficando. Então é Ah, incremental. Né? tá. Entendi, entendi. Ah, Então isso é bom analisar. é quase que você comentou, né, de você ter baixar um vídeo a 144p Uhum. e depois o mais com uma definição maior. Mas a ideia é um pouco melhor porque você não joga fora o que você baixou com qualidade ruim. Bem legal. Aquilo faz parte do vídeo total. Sim, Né? sim, e já até teria uma outra métrica para analisar, por exemplo, o percentual do encoding que foi visto com um certo tipo de qualidade, e aí Isso é. teria que buscar nos trabalhos se existe um encoding mínimo, e se não, colocar um baseline. Bem legal, gostei. Vou, É. vou tratar isso. E a gente tem uma pergunta aqui do Márcio. Márcio? Oi, aproveitar até nesse slide, Vladimir, porque Uhum. a minha dúvida é o seguinte: você falou, bom, eu vou escolher manter a conexão aqui com o R, porque ele tem mais dados no meu buffer, né, mais slots aqui Sim, que eu preciso, sim. mas e com relação ao modelo de ser dinâmico, por exemplo, o que pode ter uma taxa de recepção, o R começou antes, mas o que também está baixando o vídeo e ele tem, digamos, ele vai ter mais slots a partir do... Concordo com Como você, é que é Márcio. isso é medido, esse dinamismo aí? Concordo com você, não temos isso, Márcio. O que a gente vê é digamos assim, o pontual. É exatamente nesse momento quem tem mais, mas o histórico de como ele tem baixado as coisas, não temos trabalhado com nada disso, sendo bem sincero. E uma das coisas
que eu gostaria de trabalhar, mas acho que aí falta mais conhecimento de como trabalhar com esse dinamismo, sabe? Não é bem a minha área, mas eu concordo com você, porque pode ser, por exemplo, que o Q, nesse ponto, nesse instante, tenha só 4 peças, mas ele está baixando tão rápido que ele rapidamente vai preencher esse buffer mais do que o R. Concordo totalmente com você. Nós estamos vendo o histórico. E uma das coisas que eu mencionei, que é interessante vocês que são de outra área, ver como que é possível casar essas coisas, né? Nós estamos vendo o instantâneo. Entendi. Tem bastante coisa a se pesquisar aí. Sim. E assim, concordo, e assim, nos sistemas distribuídos agora, nos eventos que eu tinha comentado antes de iniciar a gravação, eles estão tentando exatamente colocar, porque vocês podem ver que existem muitos parâmetros. Mas qual que é o melhor parâmetro? É que às vezes não é instantâneo, como bem mencionou o Márcio, você tem que ir se adequando ao tempo do que está acontecendo e do que aconteceu. Então, esses parâmetros vão mudar. Como fazer isso já é uma coisa que o pessoal do sistema distribuído está tentando entrar, mas geralmente com pesquisadores de outras áreas. Não é bem de sistemas distribuídos. Perfeito, eu entendi. Ótimo. Então, temos mais perguntas? Então, vou parar a apresentação. Não temos mais perguntas, eu acho. A gente já está esgotando aqui o nosso tempo. Então, de novo, Vladimir, muito obrigado pelo seu tempo, por ter apresentado para a gente aqui o seu trabalho. E obrigado. Agradeceu. Uma boa semana aí para vocês. Obrigado, gente. Tchau, até logo. Tchau.